Boa noite a todos. A gente quer dar continuidade a essa série de mensagens que tem sido desafiador e abençoador, pelo menos para a minha vida, tem sido muito enriquecedor. O poder transformador da fé, irmãos. Eu não creio que há outra forma que as mudanças aconteçam na nossa vida se não for através da fé. Os cristãos foram chamados para andar em fé, irmãos. E a fé, ela é desafiadora, é uma vida desafiadora andar em fé, mas ela é sobrenatural. Ela é uma vida onde você tem paz, ela é uma vida onde você tem alegria em tudo o que faz, independente das circunstâncias, irmãos. Quantos passam por lutas aí? Deixa até a cabeça aqui, irmãos. É muita luta, né? E a gente entende, irmãos, quando eu venho para um culto desse, eu recebo uma palavra poderosa já no desafio do ofertório aqui, para a minha vida, pelo menos foi muito pertinente. A gente já sabe que você está andando no caminho certo, irmãos. O fato de você estar aqui hoje, recebendo uma palavra dessa, o Senhor, por graça e misericórdia, permitir que estejamos aqui, é um sinal da bondade e do amor dele por todos nós. Então, creia nisso, viva pelo poder transformador da fé, irmãos. Nunca veja as circunstâncias numa ótica natural, achando que foi assim com o meu vizinho, a história da minha mãe é assim, a história dos meus pais são assim, mas a sua história é diferente, irmãos. Porque Deus escreve a história daqueles que vivem pela fé. Então a gente precisa andar nesse caminho. O texto que tem nos inspirado nessas série de mensagens é Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E no decorrer dessa semana nós falamos sobre a experiência de Abraão, Isaac e Jacó, e hoje a gente quer compartilhar um pouquinho sobre a vida de José e falar sobre o poder transformador da fé, irmãos, para perdoar. Perdoar para muitos é um grande desafio da vida cristã, é liberar perdão, irmãos. E quando eu falo perdoar, entendam a profundidade dessa ação, perdão. Perdoar não é simplesmente pedir desculpa para alguém. Perdoar, você não perdoa a pessoa que te xinga no trânsito, essa não tem problema. Você não perdoa, não é, porque senão a gente ia ter que liberar perdão 70 vezes por dia. Eu que sou barbeiro, então. Mas não é esse tipo de perdão. Eu estou falando de algo tão profundo, irmãos, que tem a ver com Deus fazendo algo na sua vida, e a partir daquilo que Ele faz dentro de você, você consegue liberar perdão às pessoas. Não tem a ver só com você isso. É uma ação sobrenatural, é uma ação divina na sua vida. É Deus fazendo a sua parte, e a partir dessa ação divina, você consegue fazer a sua parte em relação a isso. Então, por exemplo, Romanos 5:5 fala que Deus derramou o seu amor, o Espírito derramou o amor dele no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se Deus derramou o amor dele no nosso coração, consequentemente, irmãos, o que você vai derramar nas pessoas chama-se perdão. Ninguém que recebe o amor de Deus nesta plenitude do Espírito derramar no coração não é capaz de perdoar as pessoas. E aí, cada um vive uma realidade. Eu vou falar um pouquinho da realidade de José aqui, mas eu creio que muitos passaram por situações muito difíceis na sua vida. Porque normalmente o perdão, irmãos, ele está diretamente ligado às pessoas mais próximas de você. São amigos profundos, é um parente próximo, é seu pai, é a sua mãe, é a sua esposa, é o seu marido, mulher. São pessoas próximas que te feriram de uma forma que você não consegue sair desse lugar, dessa prisão que se chama falta de perdão. E José, creio que muitos de nós já conhecem a vida de José, mas a gente quer extrair alguns princípios desse homem, irmãos, que nasceu como Jacó. A gente falou há 2 semanas atrás da experiência de Jacó, de uma família conturbada, irmãos. Quantos vieram aqui de famílias conturbadas aí? Nossa, que luta, né, irmãos? A minha casa, irmãos, ela era regada a bebida, regada a toda sorte de coisas, irmãos, que uma família deveria se preservar, deveria se resguardar, e a gente provava disso em abundância e achava que isso fazia bem para nós. E o fim a gente sabe que é trágico de tudo isso, né, irmão?
Então, na família, normalmente é o lugar onde você é mais provado nessa área do perdão. E José foi esse homem, irmãos. José, tinha 11 irmãos, e a Bíblia relata que o pai tinha uma clara propensão a gostar mais de José. Isso traz problemas na família? Muitos. Essa seletividade em relação às pessoas, essa acepção que os pais fazem em relação aos filhos, a gente já falou na vida de Jacó, gerou problemas, na vida de José não foi diferente. Mas a Bíblia deixa claro que o problema não estava em José. A Bíblia não faz nenhuma citação de José se gabando por isso. Mas o pai fazia questão de mostrar para todos os irmãos que José era o preferido, ao ponto dele dar uma túnica a José, uma túnica colorida, a Bíblia cita, quer dizer, devia ser algo lindo. E provavelmente ele chamou todos os irmãos e falou assim, tá vendo o que eu estou dando para José? A sabedoria de Jacó era tremenda, né, irmãos? Mas o que isso gerou na família, irmãos? Gerou ódio, gerou inveja, gerou uma série de problemas que você, no seu contexto familiar, possa ter passado por isso, irmãos. Você pode ter vivido uma infância onde seus pais faziam acepção entre os filhos, comparações. Isso gerou problemas sérios ao ponto de você não conseguir perdoar as pessoas que te ofenderam e você não consegue se perdoar por coisas que você fez a alguém. A história de José se inicia em Gênesis 30, 22 e 24, eu vou ler aqui para a gente, que diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel, a mãe de José. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus lhe deu o nome e deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então José foi esse menino, mimado pelo pai, ganhava presentes que os outros irmãos não ganhavam, superou todas as adversidades, mas acredito que a maior de todas foi aprender a perdoar, irmãos. Porque quando a gente discorrer aqui sobre a vida de José, e eu vou relatar bem rápido aqui, mas a gente sabe que um dos acontecimentos da vida de José, claro, mais trágico, foi quando ele foi ao encontro dos irmãos. José era o espia do pai, ele ia lá só bisbilhotar os irmãos e contar o que estava acontecendo. E José vai lá contar, ver o que está acontecendo, para falar para o pai como é que os irmãos estavam trabalhando, se eles estavam trabalhando direitinho, por ordens do pai. E a Bíblia fala que os irmãos, vendo isso, pensaram ali, planejaram rapidamente ali, vamos matar José. Mano. Os caras estavam com sangue nos olhos, os caras falaram, vamos matar nosso irmão. Olha que situação. E aí Rubem, o filho mais velho, fala, não vamos matar. Ele pensou numa estratégia ali para enganar os irmãos e safar José disso. Falou, vamos jogar ele aqui na cisterna, e aí depois a gente vê o que faz. E aí jogaram lá José na cisterna, mas a Bíblia fala que os irmãos de José, enquanto Rubem não estava, passando uma caravana de ismaelitas, venderam José como escravo, irmãos. E agora imagina essa situação, porque a Bíblia não relata, irmãos, qual era o comportamento de José ali. Mas ninguém é vendido como escravo contra a vontade e fica paradinho ali, indo de boa. Não é assim que acontece, certo, irmãos? Ele deve ser debatido. José deve ter clamado aos irmãos por misericórdia, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Eu não sou essa pessoa que vocês estão pensando. Me leva a pensar que José se debateu, foi amarrado, amordaçado, enfim, mas nada disso tocou o coração dos irmãos para que eles não fizessem isso. Ele foi vendido como escravo. Mas a Bíblia é clara em dizer, se você começar a ler a história de José, você vai perceber que toda vez que Deus vai falar sobre José, a Bíblia fala, José era um homem abençoado. Agora, que homem abençoado é vendido como escravo, irmãos? O que eu estou dizendo aqui, em alusão a tudo que a gente vai falar aqui, irmãos, Deus o ama profundamente. Independente do que esteja acontecendo com você nesse momento, Deus tem um amor profundo por você. Deus não quer o mal para a sua vida, mas Ele pode, como na vida de José a gente vai ver aqui, transformar o mal em bem. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Deus não quer o mal para a nossa vida, ponto. Mas se aconteceu, se circunstâncias levaram a isso, Deus quer transformar esse mal em bem. As adversidades de José, eu vou listar aqui algumas. Ódio dos irmãos, inveja dos irmãos,
foi vendido como escravo. Aí depois que ele é vendido como escravo, irmãos, ele vai trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia fala que a mulher do cara se engraçou com ele. Ele não quis nada com a mulher acusa ele de ter assediado ela. E ele é preso injustamente. E a Bíblia continua dizendo, Deus estava com José. Então, escravo, preso injustamente, e Deus estava com ele, irmãos. E aí você começa a pensar na sua vida aí. Pô, mas as pessoas fizeram isso comigo, neném. Meu irmão fez isso. A mulher pode pensar, pô, eu fui assediada. Porque, irmãos, perdão é coisa séria, irmãos. Traz marcas profundas para a nossa vida. A mesma proporção que a profundidade que aconteceu isso na sua vida, é a proporção que Deus vai trabalhar na sua vida também. O que eu estou dizendo? Que essa ferida, a profundidade dessa ferida, ela pode ser tão grande, Deus pode fechar de tal forma isso na sua vida, que isso vai se tornar um ministério na sua vida. Tudo que Deus trabalhou na minha vida, irmão, hoje eu uso para abençoar outras pessoas. Em tudo que Deus me tratou, vai ser assim na sua vida também. Aí José foi preso injustamente. Preso, ele revela os sonhos de dois homens lá, o copeiro do rei e um outro homem, não lembro quem era. O padeiro e o copeiro. Ele revela o sonho dele, fala que um vai morrer e o outro vai se safar. E José fala, pô, quando você se safar, porque vai acontecer daqui 3 dias, você vai estar novamente servindo o rei, você lembra de mim? Aí a Bíblia já pula para 2 anos depois, José está onde? Na cadeia, porque o cara esqueceu dele. Então, irmãos, José teve que lidar com uma série de circunstâncias na vida dele. Como nós vamos precisar, irmãos? Eu sempre achei que era fácil essa situação do perdão, quando eu me converti, porque eu criei realmente, irmãos, no perdão de Deus. E a Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. E eu realmente provei disso, irmãos. Quando eu recebi o perdão de Deus, eu conto isso para todo mundo. Eu saí pedindo perdão para todo mundo, Nádia. Eu fui no meu patrão, eu fui nos meus amigos, eu falei com meu pai. Todo mundo que eu achei que eu tinha algum problema, que eu magoei de alguma forma, eu pedi perdão ou liberei perdão. Eu decidi fazer isso. Mas essa situação do perdão, irmãos, ela pode se dar no decorrer da sua vida. É um amigo que te trai. É aquela pessoa que você sempre confiou e faz algo que, de repente, você pensa que sabe lidar tão bem com isso e você percebe que isso é muito mais profundo do que você imagina. E José teve que lidar diversas vezes com essa situação. Começou lá com 17 anos, quando os irmãos o venderam como escravo. Não sei se começou nesse momento, porque imagino que a família era toda distorcida ali, tudo bagunçado. Mas a Bíblia começa a partir desse momento, e aí foram uma série de fatores que foi provando como José poderia perdoar, irmãos. O que José precisa fazer, o que nós precisamos fazer para ter uma fé capaz de perdoar as pessoas, irmãos. Porque perdão não é algo que nasce no coração humano, irmãos. Perdão, a gente cansa de falar aqui na comunidade, não é um sentimento, você não acorda de manhã pensando, estou sentindo que eu vou perdoar. Não funciona assim, irmãos. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Como isso vai se dar depois do perdão, não é problema meu. Se o relacionamento vai ser restaurado com aquela pessoa, como isso... O meu papel é, pela fé, perdoar. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 40, a Bíblia fala que uma mulher chega aos pés de Jesus, irmãos, e a Bíblia fala que os convidados daquela festa, daquela reunião onde Jesus estavam inconformados, porque Jesus estava aceitando o fato dela estar de joelhos próximo dele, derramando, quebrando um vaso de alabastro sobre ele, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, e as pessoas, os religiosos inconformados, inclusive o anfitrião da casa ali, Simão, inconformado e dizendo, é porque ele não sabe quem essa mulher é. Mas Jesus é claro em dizer, irmãos, que porque aquela mulher tinha recebido um perdão muito grande de Deus, irmãos, era a proporção do amor que ela tinha por Jesus naquele momento. Então eu deixo claro para você aqui, você ama a Deus a proporção que você perdoa pessoas, irmãos. Com a mesma proporção que você perdoa, você ama. Quem não consegue amar é porque tem algum problema ainda por falta de perdão. O Espírito Santo nos mostre, em nome de Jesus, qual é a situação.
Mas aqui a gente tem alguns caminhos seguros que José usou na vida dele, alguns princípios que a gente pode usar na nossa vida, e eu creio que a gente vai sair daqui livre, em nome de Jesus. Primeiro passo, irmãos, se você quer obter, como exercer a fé e obter poder para perdoar, primeiro passo é, tenha um coração humilde. Humildade, irmãos, é um caminho para perdoar. Gênesis 41:16 diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Em que situação José disse isso? Quando o faraó teve um sonho, a Bíblia fala, e nesse sonho ele viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, teve todo um contexto ali do sonho, e José revelou ao faraó esse sonho, mas ele deixa claro, irmãos, que não é acerca dele. José tinha esse coração humilde, a pessoa de coração humilde era capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Humildade vence o orgulho, irmãos. Quando a gente decide viver com essa humildade, que o pastor Valmir sempre cansa de falar, que eu transfiro a glória para Jesus, irmãos, mas isso tem que ser mais do que palavras, a sua vida precisa demonstrar isso. Quando o faraó, o rei daqueles dias, o homem mais poderoso daquela época, pediu um favor e ele conseguiu fazer, ele falou: não, faraó, não sou eu, Deus vai te revelar esse sonho. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Quem perdoa, deixa eu ser bem chulo aqui, baixa a bola. Quem perdoa, irmãos, considera o outro melhor do que ele. É humildade, irmãos, em tudo, no trabalho. Você não cumprimenta só o seu chefe. Você cumprimenta desde o mais humilde até o diretor da empresa. Você sorri, dá bom dia para todos. Então, José era este homem que tinha essa característica, ele tinha um coração humilde, irmãos. Por isso a Bíblia é clara em dizer que Deus estava com José. Segundo caminho, segundo passo para nós exercermos essa fé capaz de perdoar: dê uma nova chance às pessoas. Quem está torcendo o nariz aí? Dê uma nova chance às pessoas, irmãos. As pessoas, eu preciso e as pessoas precisam de uma segunda chance, irmão. Você acha que isso é de Deus, irmão, dar uma segunda chance às pessoas? Jesus dava a segunda chance às pessoas. Nós precisamos dar, irmãos. E fica claro aqui, irmãos, que eu não estou dizendo que a pessoa que fez uma atrocidade a alguém, a uma família, a uma pessoa, que você vai ser capaz de ter um relacionamento com ela depois. Talvez não seja isso o caso. Mas o que eu estou dizendo é que a pessoa que você sempre conviveu, que você sempre esteve perto, que foi seu amigo, que foi uma pessoa próxima de você, ela pisou na bola com você feio, você precisa dar uma segunda chance para essa pessoa. Porque ela não é aquilo que ela fez, irmãos. As pessoas não são aquilo que elas fazem. E Deus não as vê assim. E nós também não podemos. Deus não nos vê assim. Olha o texto. No terceiro dia, Gênesis 42, 18 e 19, diz assim: no terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Então José, nesse contexto aqui, José já era o segundo homem mais poderoso da terra, irmãos. Porque o Egito era a potência do mundo, era os Estados Unidos da época. José era o homem mais poderoso da terra. E José fez questão de dar uma segunda chance para aqueles irmãos que haviam o vendido como escravo, irmãos. Os irmãos vêm até ele reconhece os irmãos não o reconhecem, porque já fazia mais de 15 anos essa situação. Os irmãos não o reconhecem, e José dá alimento e mantimento para eles voltarem para a casa deles, para resolverem uma situação e depois retornarem para o Egito. Ou seja, José deu uma nova oportunidade para os irmãos que haviam vendido ele como escravo, irmãos. Você lendo isso, não parece que tem a profundidade que tem, mas isso é muito difícil se você não estiver inundado pelo amor de Deus na sua vida. Você não consegue, irmão, você fica de bico, você fica chateado, você foge das pessoas, você não quer se relacionar com essa pessoa e você não dá uma segunda chance. Olha o que o Chris Volaton, pastor da igreja Bethel, diz, olha que frase poderosa: o perdão restaura o padrão, ou seja, você tinha um tipo de relacionamento com a pessoa, você volta a ter aquele relacionamento. Por isso,
Depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse cometido pecado algum. É desafiador, não é, irmãos? E eu vou te falar, eu tenho a impressão que a coisa melhora, o relacionamento, irmãos. Porque a esposa, irmãos, o marido, os filhos que decidem perdoar os pais, ou a esposa, o marido a esposa, o relacionamento fica muito melhor depois, irmãos. Tem um elo que se chama perdão. Irmãos, o perdão ele tem um poder, é inexplicável o que o perdão faz com as pessoas. Mas o perdão ele transforma o ciclo da vida das pessoas, irmãos. Você estava andando no caminho, aprisionado, cabisbaixo, sem conseguir crescer em tantas áreas da sua vida, de repente você percebe, você ouvindo tudo isso, o Espírito Santo ministra no seu coração que você tem um problema sério com alguém e você decide perdoar essa pessoa. Irmãos, o ciclo da sua vida muda. Os seus passos não são mais os mesmos. Deus cria uma nova história para a sua vida a partir disso. É tremendo isso, irmão. José entendeu claramente que ele precisava fazer isso. Passo 3, para nós exercermos esta fé, para perdoar. Seja generoso com os que lhe feriram. Gênesis 42, 25. Em seguida, José deu uma ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens. Está falando dos irmãos de José que vieram buscar trigo no Egito. Devolvessem a prata de cada um deles que eles haviam comprado, colocando-nos na bagagem e que lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Você vence, irmãos. Eu gosto desse tema perdão, porque a impressão que eu tenho sobre o perdão é que o diabo, quando ele rompe uma relação e cria um muro, né, entre as pessoas, ele deve se gabar, né? Ele deve falar, fiz minha parte, né? O diabo ele é assim, né? Agora não vai acontecer mais nada aqui. E de repente, você ouve a obra da cruz, entende que uma das últimas palavras de Jesus foi: perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Uma das últimas palavras de Jesus, enquanto esteve, irmãos, de forma corpórea aqui na terra, foi: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que te fizeram mal, aí você pode estar pensando, né? Ele sabia, calculou, é meticuloso e fez de propósito. Irmãos, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa que faz o mal para alguém, ela está cega, porque a essência de todos nós é divina, irmãos. A essência de cada um de nós é no jardim, é no Éden. O mal não provém de Deus. E a pessoa está cega quando ela fez algo para você, seja qual foi a atitude que ela teve em relação a você. Então o que eu estou dizendo aqui, irmãos, que a gente tem a chance de fazer algo que Jesus nos ensinou. Se o inimigo te pedir para andar uma légua, o que você tem que fazer? Andar 2. Inimigo faz bem para alguém, irmãos? O que Jesus estava nos ensinando é que o amor, ele vence tudo, irmãos. O amor venceu na cruz. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, irmãos. Uma dívida imperdoável. Mas Ele decidiu nos perdoar, se entregando por nós naquela cruz. Mateus 18, Jesus conta essa parábola para explicar tudo que Ele havia feito pelas pessoas, dizendo que alguém tinha uma dívida impagável com o rei, não tendo forma alguma de pagar, uma dívida que passava de 50 milhões de reais nos dias de hoje. Alguém tem 50 milhões aí para pagar? Não dá, né? Ninguém tinha. Mas o rei o perdoou. E a Bíblia fala que aquele homem sendo perdoado, ele encontra alguém que devia uma dívida irrisória para ele, toma aquele cara pelo colarinho e fala: você precisa me pagar o que você deve. E a gente às vezes está vivendo assim, irmãos. E a Bíblia fala que aquele homem foi colocado, irmãos, para ser torturado todos os dias da vida dele, porque ele decidiu não perdoar. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, que eu, pelo menos na minha vida, eu fui muito perdoado, irmãos. Muito. Eu sou como aquela mulher que derramou o vaso de alabastro, que quebrou o vaso de alabastro. Mas eu sei do tamanho do perdão de Deus com a minha vida, irmãos. Eu sei do tamanho da misericórdia de Deus com a minha vida. Por isso eu não tenho condições, irmãos, de não perdoar as pessoas. Façam ela o que for comigo. Nós temos que entender isso, irmãos. Jesus fez questão de enfatizar o perdão em vários dos seus ensinamentos.
Porque ele estava dizendo, isso vai ser um impedimento para que eu faça a obra completa na sua vida. Perdoe. Porque a oração do Pai Nosso termina dizendo, e você, se de todo o coração não perdoar aqueles que te ofenderam, o Pai Celestial também não o perdoará. Então não adianta pedir o pão nosso de cada dia. Não adianta pedir tantas coisas, não adianta exaltar o nome de Deus se você não está disposto, depois dessa oração, perdoar aqueles que te ofenderam. Vamos sair daqui livre, em nome de Jesus. Estou caminhando por final aqui. Restabeleça as conexões. Então José, Gênesis 46, 31. O quarto passo para nós perdoarmos. Então José disse aos seus irmãos e a toda a sua família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Então José ali, irmãos, ele, apesar de tudo que havia acontecido com ele, e eu imagino que no decorrer desses anos José deve ter chorado, José deve ter pensado, por que meus irmãos fizeram isso comigo? Agora eu estou longe da minha família, eu estou preso, eu estou sendo acusado injustamente, e tudo culpa deles. Porque o perdão é assim, irmãos. A falta de perdão nos leva a um espírito amargurado, irmãos. Você fica com espírito crítico, achando que tudo que agora as pessoas fazem é para o seu mal. Você não consegue amar, nem dar amor, nem receber amor. Quem não perdoa, vive assim, irmãos. Quem não perdoa, né, é incapaz de entender o que é o amor de Deus. Então o desafio aqui para nós eu preciso compreender, como Jesus disse, na mesma proporção que você perdoar, na mesma proporção você vai amar, na mesma proporção que você amar, você foi perdoado. Então Jesus está dizendo o que para nós? Mas eu preciso conhecer o que foi o amor de Deus por mim. Eu preciso entender qual era o tamanho da minha dívida. Jesus disse que o preço da minha dívida era preço de sangue. Alguém precisava morrer por mim. Jesus, Deus requeriu isso do seu Filho, irmãos. Que a nossa dívida fosse paga pelo sangue do seu Filho Jesus. Então, se esse amor, irmãos, a compreensão desse amor, que você está às portas para ser condenado, que você está às portas para ser preso e viver num juízo eterno, viver numa condenação eterna, e ele diz, não, eu vou no seu lugar. Se esse amor não é capaz de fazer você perdoar, eu não sei, então, o que nós vamos fazer, irmãos. Perdoar é fazer minha parte, a partir de tudo que Deus fez por mim. Quantos estão dispostos a fazer a sua parte aqui hoje? Quantos estão dispostos? Eu estou, irmãos. Senhor, se tem alguém na minha vida que eu preciso pedir perdão, eu vou fazer isso, irmãos. Porque se eu não fizer isso, eu estou rejeitando aquilo que Jesus fez por mim, irmãos. Eu estou rejeitando a obra transformadora, redentora que Ele fez na minha casa, na minha família. O amor todo que Ele tem cuidado de mim durante todos esses anos. Eu estou rejeitando tudo isso. Se eu disser, eu não perdoo meu irmão. Então eu quero te convidar essa noite a ficar de pé, se você puder ficar de pé. Eu quero orar junto com você em relação a isso, irmãos. Porque o perdão, ele é algo muito profundo, é uma ação. Perdão não é um sentimento, irmãos. O exemplo mais claro que a gente usa sempre aqui, a gente fala muito de perdão na comunidade da graça, porque a gente entende que isso é uma área tão séria da nossa vida. Mas perdão, a gente sabe que ele é uma ferida cicatrizada. Apesar da gente dizer que perdão não é esquecimento, a Bíblia é enfática em dizer que Deus não se lembra dos seus pecados. Mas nós gostamos de lembrar dos pecados dos outros, irmãos. Então eu quero te convidar esta noite a olhar para tudo que Jesus fez por você, ao amor dele, a misericórdia que ele usou com a sua vida. Ele não te julgou, ele não te condenou, ele te amou quando você ainda era pecador. João 20, 23 diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então perdão é uma decisão. Você tem que sair daqui hoje dizendo, eu vou pedir perdão às pessoas. Eu vou perdoar as pessoas que me fizeram mal.
Eu vou viver a vida cristã de forma livre. Eu vou entender que o amor de Deus, ele é maior do que aquele sentimento de ódio que a pessoa contraiu por mim. É maior do que aquela expressão de raiva que ela intentou contra mim. O amor de Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Jesus disse: perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, irmãos, quando ele estava na cruz. O ódio da humanidade estava sobre ele, irmãos. Aqueles pregos, irmãos, são como os pregos que as pessoas pregam na nossa vida todos os dias. Pode ser o prego que alguém pregou na sua vida. Mas Jesus decidiu, irmãos, tomar os pregos para ele, tomar a cruz para ele. A coroa de espinho estava sobre ele. Se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o que você derramará sobre as pessoas? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Cada um de nós, Espírito Santo, passou por circunstâncias na vida. Foi marcado, Senhor, negativamente por tantas situações, Pai. Mulheres que foram assediadas, filhos que foram rejeitados, Senhor. Senhor, abandono. Tantas situações, Senhor, que trouxeram marcas tão negativas na nossa vida. Mas foi assim também na vida de José, Pai. E o Senhor que esteve com José, esteve conosco durante todo esse tempo. E nos trouxe até esse momento para nós fazermos aquilo que José fez. Perdoar a todos que nos fizeram algum mal. Recebermos o perdão de Deus nas nossas vidas. Porque em Cristo Jesus, o Pai estava reconciliando a humanidade consigo. Jesus é a expressão do perdão, irmãos. Jesus é a expressão do amor. Ele te perdoou. Ele não levou em consideração os seus pecados. Ele te amou quando ainda você era pecador. Quanto mais agora que você é filho. Agora você tem um pai. Ainda que o seu pai, sua mãe tenham te rejeitado, o Senhor não te rejeitou. Ainda que as pessoas tenham te odiado, tenham te rejeitado, tenham feito mal a você, o Senhor não fez assim. Ele o atraiu com amor eterno. Ele deu a vida por você. Decida hoje, saia daqui. Dê um passo de fé. Diga: Senhor, em Cristo Jesus, pelo amor do qual o Senhor me amou, que deste a vida quando eu ainda era pecador, eu decido perdoar a todos que me fizeram mal. Eu recebo de Deus o perdão. Eu recebo o amor de Deus pela minha vida. Eu creio que aquela cruz era minha, mas o Senhor a tomou. Decida hoje, meu irmão e minha irmã. Não saia daqui, não deixe para amanhã. Faça hoje. Dê esse passo de fé na sua vida. Lembre agora dos braços de Jesus te acolhendo. Lembre agora como Ele te alcançou naquele dia. Lembre agora o que Ele fez por você, toda a dor que Ele suportou. Lembre agora que Ele ficou distante do Pai por um momento, para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. Lembre agora toda a obra redentora. Lembre agora que Ele cravou na cruz a dívida que constava contra nós. Decida perdoar, meu irmão. Decida perdoar. Conheça o poder do perdão na sua vida. Prove do poder do perdão. Se alguém na sua mente, se o Espírito Santo está trazendo agora pessoas que você tem que liberar perdão, que você tem que pedir perdão, faça isso. Faça isso. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Foi para a liberdade. Cristo nos perdoou para que fôssemos livres. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, toda amarra, Senhor, toda corrente, Senhor, da falta de perdão está rompida em nome de Jesus Cristo, Senhor.